Oi, Aníbal. Oi, Gleice, tudo bem? Tudo bem, e você? Ô, tranquilo. E Ai, aí? que bom estar aqui com você mais uma vez, conversando sobre um tema Ah, tão importante. com certeza, não, o prazer é meu, né, a gente poder estar aí conversando sobre esse tema, né, esse problema que afeta tantas pessoas e que, querendo ou não, é, que a gente precisa falar a respeito, né, porque ainda se tem muito desconhecimento, né. Sim. Você quer começar se apresentando? Sim. Bom, meu nome é Gleice, eu sou psicóloga, né? Eu já tenho uma parceria aqui há um tempo com o Aníbal. Eu sou mestre em psicologia, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e tenho um MBA em dependência química. Tenho uma atuação aí de acho que uns 10 anos, né, na área de dependência química. E desde 2018, eu e o Aníbal, a gente fez um trabalho muito interessante, né, Aníbal? Uhum. Um trabalho, inclusive, pioneiro no Distrito Federal, com um grupo de pacientes com transtorno borderline da personalidade, né, e que faziam Uhum. uso abusivo de álcool e outras drogas. E foi um trabalho muito interessante, né, Aníbal? E depois, no Com decorrer, a gente vai certeza. falar um pouquinho sobre como é que foi, esse trabalho aí para o pessoal. Não, com certeza. Essa parceria foi sempre muito proveitosa, né? E esse grupo realmente foi assim uma experiência fantástica, né? Os resultados foram muito bons e foi uma experiência profissional assim sem precedentes para mim, né? Então eu Sim. gostaria de me apresentar também, né? Para quem não me conhece ou para quem está me assistindo agora, eu me chamo Aníbal, eu sou médico psiquiatra, né? Tenho já aí um tempo bem razoável de experiência também no tratamento de dependência química, né, de alcoolismo e, e, e assim, pessoal, tô vendo aqui que o pessoal tá mandando mensagens, né? Eu quero deixar aí o convite para todo mundo, né, que quiser fazer perguntas, que quiser comentar, que quiser falar a respeito, né, que quiser às vezes colocar fazer alguma observação, contar de alguma situação, que fique bem à vontade mesmo, tá? Então, é, como a Inglês estava falando, né, já tem um tempo aí que a gente está nessa parceria que foi muito bacana mesmo, que a gente pôde fazer, né, enfim, que teve um resultado muito positivo, né? Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho, né, a respeito a definição, né, do que é um transtorno de personalidade, o que é personalidade, né? Então, ah, eu vou falar aqui, mas a psicóloga também vai colocar aí as considerações sempre muito pertinentes, né? Então, assim, a personalidade é justamente aquele padrão, né, de comportamentos, de pensamentos, de emoções, de afetos, que a pessoa costuma exibir de uma forma um pouco mais duradoura ao longo do tempo, né? E quando a gente fala um transtorno de personalidade, é justamente quando esse padrão, né, de comportamentos, de afetos, de experiências, de emoções, ele se desvia muito ali do que é o esperado, né, para a média daquela população, daquela cultura, né, e isso ah, trazendo ou causando ali um prejuízo, um sofrimento, é, enfim, trazendo perdas, né, angústia àquele indivíduo. Né? E um outro ponto que eu acho que é Uhum. importante também nessa questão de definição é que, excetuando o tratamento, né, as experiências, em geral, elas não modificam a, esse padrão de comportamento do indivíduo. Né? E aí, como é Uhum. que você encara aí essa circunstância, Gleice? Como que você vê tudo isso? Sim. Eu acho bom que você começou falando do transtorno de personalidade no geral, né, Aníbal? Porque nós temos Uhum. vários transtornos de personalidade, não só o transtorno de personalidade borderline. Hoje a gente vai fazer um recorte no transtorno de personalidade borderline, mas temos vários outros. Mas é importante isso que o Aníbal falou, né? Começar conceituando o transtorno de personalidade em si. E eu costumo, assim, de uma forma bem
leiga, sabe, Aníbal? Para as pessoas entenderem. Eu falo assim, eu brinco com os pacientes que eu falo que é o jeitão de cada um de ser. Sabe aquele jeito que você carrega desde a sua infância, né? Então, na sua infância, na sua adolescência, às vezes quando você está fazendo uma avaliação diagnóstica, né? E você conversa com a família do paciente, e você conversa com a mãe, é muito comum a mãe falar assim: ah, meu filho é desse jeito desde pequenininho, né? Apresenta essas características, às vezes desde bebê, era um bebê assim mais, né, enérgico, mas então assim, percebe que aquela característica, ela acompanha aquele indivíduo desde uma tenra idade e ao longo da vida. E como o disse o doutor Aníbal, não se modifica por meio de intervenções qualquer, né? Então é muito resistente à modificação. Então é aquele jeito que a gente carrega. E aí no transtorno de personalidade a gente vai ver esse jeito que é acentuadamente desviado, digamos assim, né? Destoa muito daquilo que é esperado e causa grandes prejuízos ao indivíduo. E assim, é muito comum, Aníbal, não sei se você percebe isso, mas a gente, quando tem um diagnóstico de transtorno de personalidade, as pessoas se assustam, né? Assim, os profissionais, às vezes, né? A família, o próprio indivíduo se assusta mesmo, nossa, e agora, né? Eu tenho transtorno de personalidade, e o borderline, em especial, começa a pesquisar na internet, né? Nos grupos, aí eles ficam mais assustados ainda. E assim, foi muito interessante a intervenção que eu e o Aníbal fizemos juntos, né? Que nós tínhamos um programa completo, né, Aníbal? Mas tinha também dentro do programa um grupo de pacientes com transtorno de personalidade borderline, e foi muito interessante. Eu estou me lembrando de uma sessão, Aníbal, que eles trouxeram isso, né? O sofrimento que né? Eu sou border, o que significa ser border, o que significa ter um transtorno de personalidade. E aí eu me lembro que a gente falava muito assim: não vamos caracterizar as coisas como é bom ou é ruim, porque é muito cruel, né, Aníbal? É muito cruel você dizer para a pessoa: olha, você tem um transtorno de personalidade, isso é muito mal, isso é muito ruim, né? Então, não, é o jeito de ser de cada pessoa. A gente trabalha a aceitação e, por meio da aceitação, a mudança. Então, a gente sempre falou isso muito para os nossos pacientes. Cada jeito de ser tem uma beleza. Isso é muito importante, né? E o jeito de ser border também tem uma beleza. O que a gente precisa fazer é fazer com que essa pessoa consiga, então, né, ter um maior controle emocional e modular o seu comportamento para que ela consiga atingir suas metas e seus objetivos, mas nunca caracterizar, porque é muito cruel, né? Quando a gente começa a caracterizar as pessoas como bom e ruim, né? Enfim, isso é pior do que o próprio diagnóstico em si. Não, com certeza, né? E você, assim, colocou de uma forma muito, muito bacana, né, Gleice? Porque, assim, um dos primeiros problemas que às vezes os pacientes lidam é justamente com a questão até do preconceito mesmo, né? Do receio que às vezes os outros profissionais de saúde têm às vezes, estar atendendo, né, essas pessoas. Porque, assim, por várias características que a gente vai comentar um pouco mais aqui ao longo dessa discussão, dessa conversa, né? O que acontece é que esses pacientes, eles são usuários muito frequentes, né, dos serviços de saúde, né? Porque, assim, são pessoas que têm propensão, às vezes, a ter mais somatização, às vezes ter outros problemas de saúde física também, né? Então, podem se envolver, até pela questão da impulsividade, às vezes em acidentes, o que às vezes leva a procurar o pronto-socorro de uma forma um pouco mais frequente. Então, assim, esses pacientes, eles estão em todos os contextos, né? Às vezes pensa: mas eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu tenho que saber disso, para que isso? Na verdade, essas pessoas, elas estão bastante presentes, né? Assim, e até, assim, essa questão do diagnóstico, né? É importante a gente não contribuir, não reforçar essa questão do estigma, né? Do preconceito. Para a gente ter uma ideia, a prevalência, né, do transtorno de personalidade borderline na população em geral
varia ali em torno de 2%, né? Dependendo do estudo, da amostra que se pega e tal. Agora, quando a gente vai para as populações clínicas, né, que são aquelas encontradas em serviços de saúde, seja, né, até na atenção primária ou mesmo em hospitais, esse número já começa a aumentar, né? Uhum. Internação hospitalar aumenta, e internação psiquiátrica, aí que é um número bem significativo, né? Pode chegar até 30% aí das pessoas que às vezes vão estar num serviço, né? Sim, Então, esse é um ponto muito importante, né, Gleice? sim. Sim, e eu tô me lembrando, Aníbal, assim, você falando isso, o quanto que é prevalente, né, essas pessoas dentro dos serviços de saúde mental. E o tanto que a gente precisa ter um carinho muito grande, um olhar muito cuidadoso na hora de fazer uma proposta mesmo de tratamento. Porque eu me lembro que quando a gente foi propor, né, uma intervenção específica na unidade de saúde que nós atuávamos, porque começou a chegar muito paciente com transtorno borderline da personalidade. E aí, o que é comum? É um paciente que não se adequa em lugar nenhum. Então, você tem ali um padrão, né, que o serviço oferece, mas de repente esse paciente ele não se encaixa, né? Ele não se encaixa nesse grupo, ele não se encaixa nessa intervenção, ele não se encaixa ali. E aí a equipe, por vezes, começa a ficar incomodada, né? Opa, mas espera aí, a gente está oferecendo tal. E, na verdade, não é que a gente está oferecendo tudo e o paciente não quer nada. Não, na verdade é porque a gente está oferecendo uma coisa que não está de acordo com o diagnóstico daquele indivíduo. Então, é muito importante, e eu achei muito bacana, né, na equipe em que a gente trabalhava, que teve um olhar muito sensível de pensar, olha, tem um grupo de pacientes aqui que nós vamos precisar de uma intervenção muito específica, né, voltada para esses indivíduos, porque se a gente não olhar, peraí, é um grupo diferenciado, o que nós temos de mais avançado hoje na ciência que nós podemos oferecer para esses indivíduos? Ah, é uma coisa que hoje a gente não oferece, né? Então, é um serviço, é uma proposta diferenciada. Então, se isso é o que tem de mais avançado e o serviço não oferece, é importante que o serviço passe a oferecer. Porque senão a gente vai ter aqueles problemas que a gente vê muito de conflitos, do paciente chega e causa uma desestrutura, né? O paciente não melhora nunca. Então, hoje, né, eu vou me adiantar um pouquinho. Hoje, o que a gente tem aí de padrão ouro, né, para o tratamento de borderline da personalidade é a DBT e a terapia dos esquemas, né, que foi muito isso que a gente usou. Então, é Uhum. muito importante a gente pensar nisso. O que a gente tem hoje que dá resultado e fazer um programa específico, diferenciado para os pacientes que têm transtorno de personalidade borderline, porque senão a gente vai cair naquela história de ficar dizendo que o paciente não responde à intervenção, né, que não está dando certo e tal, e na verdade o problema muitas vezes não é que o paciente não responde, é porque a intervenção que a gente está propondo não é uma intervenção adequada. Então isso precisa ser extremamente avaliado pela equipe. Não, com certeza, né? Então, você colocou muito bem, né, Gleice? Porque, assim, essa questão do tratamento, ela é muito importante que a gente realmente entenda, né, como que funciona o tratamento, quais são os critérios para a gente poder falar que o paciente de fato teve uma melhora, né? Então, foi, nossa, muito legal você falar a respeito disso, né? O pessoal está fazendo algumas perguntas muito bacanas, né? Vou responder aqui primeiro a Juliana, pediatra, ela fez uma pergunta antes, mas eu vou só responder aqui a Valéria. Na verdade, é DBT, né? Que é DBT, terapia dialética comportamental comportamental. dialética. Que aí a sigla em inglês é DBT, mas aí que é Dialectical Behavioral Treatment, É. né? Aí, A gente então, traduz o nome, mas não traduz a sigla. aí a sigla ficou essa. Mas, basicamente, essa é uma terapia comportamental, né? Que se tem vários estudos falando a respeito da eficácia dela, né? E que é, assim, bem interessante que os estudos, esses estudos a respeito dessa psicoterapia, eles realmente pegaram assim, pegou o grupo de pacientes que fez essa terapia, pegou outro grupo que não fez, aí comparou. Aí o que fez, teve uma resposta melhor. Então, foram estudos robustos, randomizados,
é bem interessante, né? O que tem de evidência científica hoje, né, é a terapia comportamental dialética e a terapia dos esquemas, né, o padrão ouro que a gente tem de tratamento. Não, com certeza. Mas aí a pergunta da Juliana, né? Como um familiar deve se comportar com pessoas com esse transtorno? É um sofrimento tão grande para a pessoa que tem o transtorno quanto para quem convive. Olha, realmente, né, Juliana? Conseguir, às vezes, conviver com uma pessoa, né, que tem esse problema pode ser uma coisa bastante difícil, né? Complicada, né? Desafiador, tá? E às vezes como familiar, né, pode também ser um desafio, tá? Mas assim, eu acho que o primeiro ponto, e um ponto muito importante, é a gente ter, saber de fato, né, que algumas dos comportamentos, algumas das coisas que vão acontecer ali, não vão ser pessoais, né? Não vai ser, às vezes quando tiver alguma discussão, às vezes quando tiver algum, né, contratempo, é importante a gente compreender que aquela pessoa não faz aquilo porque ela deseja se comportar daquela maneira, mas é porque justamente foram os comportamentos que ela aprendeu, né, que ela desenvolveu de forma adaptativa, né? Foi o que digamos assim, que ela pôde desenvolver para conseguir lidar com as ameaças, com as situações, né? Então, enquanto familiar, a primeira coisa eu vou falar de uma forma assim, que vai soar meio esquisita, mas é assim, primeira coisa é tentar manter a calma, né? Saber que o que a pessoa vai falar, da forma que ela vai se comportar, não necessariamente tem a ver com o que você está querendo colocar, com o que você está falando, tá? Porque uma das características de quem tem esse transtorno é justamente que podem existir algumas distorções cognitivas, né? No sentido de que, assim, por mais que às vezes um familiar ou um amigo ou outra pessoa faça uma coisa de um modo X, às vezes a pessoa pode interpretar de uma forma diferente, ou às vezes pode ser que a pessoa pense daquela forma, né? Receba aquele afeto daquela forma, mas que em pouco tempo ela já ela sinta que aquele afeto já não vale, né? Mas não no sentido de que não valeu, mas no sentido de que, assim, é porque é uma coisa muito desesperadora, né? Assim, a vivência de quem é borderline tem uma coisa de intensidade muito grande, de sofrimento muito grande, né, Gleice? Então, a primeira coisa acho que é realmente tentar manter a calma, saber que não é pessoal, saber que é o padrão de comportamento, né? E buscar manter a calma, até porque algumas das situações vão de fato demandar que a gente atue, haja, né? Procure às vezes auxílio, né? Por exemplo, das tentativas de extermínio, né? Que infelizmente podem Uhum. acontecer. Né, Gleice? Como que Sim, você vê assim essa questão? sim. Eu acho que a doutora Juliana, né, tem toda a razão quando ela questiona sobre a questão da família. E é extremamente importante, agora pensando em termos de tratamento, a gente incluir a família em algum momento nesse tratamento, né? Então, eu e a doutora Aníbal, a gente faz muito isso. Em algum momento, a gente chama a família, né? Então, é comum a gente chamar a marido, a esposa, em alguns momentos eu chamo os filhos, para a gente esclarecer um pouco o diagnóstico, falar um pouco dos sintomas, né? Para a gente ajudar a fazer alguma mediação de conflito, porque é muito desafiador. E eu costumo falar, assim, para você, isso que o Aníbal falou, a gente tem que pensar no transtorno borderline eu gosto de duas palavrinhas para caracterizar esse indivíduo, que é impulsividade e intensidade. Muito grande. Então, imagina, né, uma sensação de rejeição. Então, às vezes, alguém faz algo e eu não gostei e passou. Agora, esse indivíduo ele vai ter uma sensação de rejeição num nível muito alto. E ele vai ter dificuldade de conter os seus impulsos, de modular o seu comportamento. Então, por isso que começa a ter muitos conflitos nas relações interpessoais. Então,
Primeiro, o que é o básico? A família entender o transtorno. Porque, como o doutor Aníbal falou, não é porque aquele indivíduo está fazendo isso porque ele é ruim, né? Porque ele quer deliberadamente causar conflito. É porque faz parte do transtorno a impulsividade, a intensidade e a dificuldade de modular essa emoção, de controlar esse comportamento. Então, quando a família entende. Primeiro, ela tem que entender. Segundo, a gente tem que pensar juntos e desenvolver técnicas e estratégias de modulação comportamental, né? Isso, geralmente, quando é um paciente que ele tem um acompanhamento, isso é feito junto com a equipe, né? Então, a equipe passa algumas tarefas da semana, né? Tarefa de casa, para o próprio paciente, para a própria família, e vai trabalhando isso. Então, basicamente, né, a gente entender o que é o transtorno e a gente pensar estratégias junto para a gente mediar os conflitos do dia a dia. Uhum. Tem outra pergunta aqui, né, Aníbal? O É, que, diagnóstico, ó, o é pessoal quer verdade. saber os critérios diagnósticos. Tá perguntando aqui sobre os critérios diagnósticos, né? O que é o transtorno borderline. Então, os critérios, né? São 9 critérios, né, pessoal? Lembrando que, assim, apesar de algumas pessoas já exibirem alguns desses traços de uma forma perceptível na adolescência, a gente costuma fazer o diagnóstico de transtorno de personalidade após os 18 anos, né? Por definição mesmo, por conceito. Só se diagnostica transtorno de personalidade a partir dos 18 anos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Né? A segunda questão aí passando já para os critérios. Né? A primeira coisa, pessoal, é que assim, a pessoa que tem esse problema, ela tem um medo muito grande, às vezes, de ser abandonado, de ser rejeitado, de ser criticado. Então, uma das primeiras coisas que ela faz é, às vezes, um esforço desesperado, né, para evitar o abandono, seja um abandono real, né, ou um abandono imaginário. Porque, por exemplo, às vezes você está com uma pessoa namorando ou é amigo de uma pessoa com esse transtorno, com esse problema. Às vezes você está conversando com a pessoa, olhando no olho dela, aí de repente passa um passarinho do lado, sei lá, alguma coisa, você olha pro lado assim, a pessoa já vai achar que tem alguma coisa errada ali, né? Por que tá comigo? Por que tá olhando pro lado ali? O que tá acontecendo? Então a pessoa começa já a pensar um monte de coisa aí. Então, enfim, o primeiro ponto é justamente esse, né? Porque quando a gente for falar em relação aos fatores causais, né? A história de vida conta muito, então é muito comum que essa pessoa tenha vivido em ambientes de sobrevivência, em situações de sobrevivência muito fortes, né? No sentido assim, de que muitas dessas pessoas às vezes até moraram na rua ou tiveram que lidar com violência. Então, enfim, Sofreram grandes traumas, né? sofreram, né, grandes traumas. Então, um dos primeiros pontos é justamente o esforço desesperado para evitar o abandono real ou imaginário, né? Outro ponto bem importante que inclusive combina muito com o que a Gleice falou, né, da impulsividade e da intensidade, é justamente que às vezes essas pessoas elas podem ter uma raiva desproporcional, né? Sem motivo ou desproporcional à situação, uma irritabilidade e uma raiva muito grande. Né? Então, é comum elas terem explosões, né? Ficar irritado, às vezes discute, briga, quebra objetos. Enfim, isso pode acontecer também, tá? É o segundo critério. Outro ponto é que é muito comum que haja uma perturbação da identidade. Né? Então, como assim perturbação da identidade? No sentido de que a pessoa, às vezes, ela vai passando a desconhecer quem ela é, né? Às vezes até em casos mais extremos, as pessoas às vezes acham esquisito o próprio nome, né? Então, tipo, nossa, mas como assim? Eu me chamo Aníbal. Não nesse sentido, né? Porque realmente Aníbal é um nome estranho, mas assim, no sentido assim, de que a pessoa não se identifica com o próprio nome, né? Então, às vezes ela não sabe o que quer, ou então ela muda muito os próprios gostos e interesses pessoais. Então, o terceiro ponto é em relação à perturbação grande da identidade, tá? Um quarto ponto que é importante a gente estar comentando é em relação à questão da, às vezes ela ter de uma perturbação e instabilidade muito grande nos relacionamentos interpessoais. Então, por mais que às vezes ela tenha esse medo, né, do abandono,
às vezes ela não vai conseguir manter relacionamentos ali de longa duração, de grande duração, né? Porque justamente por causa dessa instabilidade emocional, né? Junto com a impulsividade vem uma instabilidade emocional muito grande, tá? Esse é o quinto ponto. O outro, o, a instabilidade emocional, na verdade, já é o sexto ponto, né? Porque, assim, é muito comum, como a Gleice falou, da intensidade. Então, é muito comum que essas pessoas vivenciem as emoções de uma forma muito extrema mesmo, né? Então, se a pessoa sente tristeza, não é tristeza, é assim, é um desespero, uma angústia, é uma vontade de morrer, né? Então, se a pessoa sente medo, não é medo, é pânico, né? Terror primal e absoluto, como se fosse acontecer um hecatombe nuclear, né? O apocalipse. É um pavor, assim, intenso, né? Então, a própria raiva, né? Quando é a raiva, não é raiva, é uma fúria homicida, né? Agora, você imagina você viver isso tudo, assim, 24 horas por dia, né? Então, a instabilidade emocional é o sétimo ponto, né? E geralmente, como tem essa instabilidade muito grande, e as emoções elas não têm um problema na regulação das emoções, o que acontece muitas vezes em seguida é justamente a sensação crônica de vazio, né? Porque a pessoa às vezes sente tanta coisa num determinado momento que depois não tem mais nada para sentir, né? Até do ponto de vista físico mesmo, né? Químico, bioquímico, esgota ali os neurotransmissores e a pessoa não vai precisar de um tempo para sentir alguma coisa, né? O sétimo ponto, os dois últimos é justamente a questão dos pensamentos recorrentes de morte, né? Ou tendência suicida, que infelizmente acontece, né? Ou comportamentos parasuicidas, autolesivos, enfim. E por fim, uma Sim. questão. Oi? Não, tô só concordando. Ah, não, e por fim, a questão às vezes de ter uma ideação paranoide, né? Como assim ideação paranoide? Porque como a pessoa tem, em geral, essa história de conflitos familiares, conflitos pessoais muito intensa, ela costuma desenvolver a questão de ficar sempre muito em alerta para qualquer fonte possível de perigo. Então, assim, se tem um perigo, ela vai saber. Você pode ter certeza que a pessoa que tem esse transtorno, ela vai detectar qualquer fonte de perigo. Agora, se não tiver um perigo, a pessoa também vai ver alguma coisa, porque, assim, nem sempre, às vezes quando a gente estimula muito essa questão de percepção do perigo, né, de ameaças, às vezes a gente acaba até exagerando, né? É como se ela começasse, às vezes, a se ativar sem ter nenhum perigo, assim, né, real, né? Uhum, Como que sim. você percebe, assim, Gleice, esse ponto? Sim, eu acho assim, tudo que você falou concordo plenamente, né? Esses critérios diagnósticos precisam ser muito bem avaliados. E um ponto assim, muito importante, Aníbal, que eu queria frisar para quem está assistindo a gente aí, que a gente está com uma audiência, né, grande, que assim, apesar da gente falar dos critérios diagnósticos, é muito importante a gente dizer que é, só o profissional mesmo pode dar esse diagnóstico. E esse diagnóstico é um dos diagnósticos mais difíceis de serem dados. Então, é necessário um psiquiatra, é necessário uma avaliação muito minuciosa. Eu e a Aníbal, a gente pegou casos assim, de pacientes que passou 13 anos com diagnóstico errado, sabe? Tomando medicações, às vezes, que não eram tão adequadas e fazendo um tratamento, né, psicológico voltado para outras questões, que não para a questão do transtorno borderline da personalidade. Quando a gente pega o transtorno borderline da personalidade, somado a uma outra questão, como, por exemplo, o uso abusivo de álcool e outras drogas, torna o diagnóstico ainda mais difícil, ainda mais desafiador, né? Então, por que eu estou frisando isso? Porque é fundamental a avaliação de uma equipe de saúde, né? Uma equipe de saúde especializada, uma equipe de saúde que tem experiência com o trabalho com transtorno de personalidade borderline. Porque eu tenho certeza que quando o Aníbal estava falando, todo mundo estava pensando, eu conheço alguém assim, eu estive assim em algum momento, né? Porque isso é muito comum quando a gente fala de algum sintoma, né, de transtornos mentais. A gente começa a se identificar com esse ou com aquele, e a gente começa a vestir as pessoas, né, com esses sintomas. Então, e é normal, a gente sente, a gente é assim em alguns momentos, mas o que vai caracterizar o transtorno é esse conjunto que o Aníbal falou, né? Então, é avaliado esse conjunto de uma forma bem minuciosa para que as pessoas não saiam, né,
se autodiagnosticando ou dando diagnósticos errados, que é o que a gente vê muito, né? Principalmente diagnóstico de transtorno de personalidade. As pessoas falando, às vezes, até de forma pejorativa. Então é muito importante ter esse cuidado, né? É minucioso mesmo com o diagnóstico. E como eu falei no início, mais do que o diagnóstico, o mais importante é a gente pensar na melhoria da qualidade de vida daquele indivíduo. Então, como que a gente agora, né, sabendo desse diagnóstico, sabendo dessas características, como é que nós vamos fazer para melhorar a vida desse indivíduo e a vida, né, das pessoas que estão ali com ele? Eu acho que isso é um ponto fundamental. E outra coisa importante, Aníbal, que eu queria falar, quando você falou de intensidade, tô lembrando de um familiar, né, que me falou uma frase assim que para mim caracterizou o transtorno. Que essa pessoa falou assim, Gleice, viver com essa pessoa, né, é como se eu estivesse vivendo numa montanha russa. Então, de repente, eu tô lá no céu e é muito bom, né, porque assim, vamos pegar uma relação afetiva, né, aquele namorado que ele vai tatuar o seu nome no corpo e ele te ama desesperadamente, né, aquela coisa assim que eu tô lá em cima, mas de repente desce igual uma montanha russa mesmo, desce com tudo, de repente a pessoa tá querendo se matar, de repente tudo aquilo que era um sonho desabou, e aí depois sobe de novo, e aí desce de novo, né? E aí por isso que é muito difícil, é muito intenso. E como o Aníbal falou, né? Um pouco de intensidade é bom, mas aí quando você vive isso 24 horas por dia, né? Durante todos os dias da sua vida, isso pode causar um certo desconforto. E aí por isso que é tão importante a gente trabalhar com esse indivíduo, a gente trabalhar com essa família. Né, alguém lá em cima citou terapia para os familiares também, né? E quando a gente tem um programa próprio para o transtorno de personalidade borderline, a gente pensa nesse conjunto, né? A gente vai pensar no indivíduo, a gente vai pensar na família dele, nas relações dele, porque realmente é um conjunto que precisa ser pensado. Uhum. Não, com certeza, né, Gleice? Você colocou aí de uma forma muito boa, né? Porque, assim, as intervenções mais duradouras, né, que mais surtem efeito, são realmente quando a gente consegue agregar também, né, a família, modificar alguma coisa que seja do ambiente que a pessoa tá, né? Então, esse ponto conta muito, né? Essa Uhum, questão de incluir o sistema familiar, né? sim. E assim, é complicado fazer esse diagnóstico, né? Teve até uma pessoa que perguntou também em relação a qual que é a diferença do transtorno bipolar para o transtorno borderline, né? É, olha, até como a Gleice colocou, né? Nem sempre essa diferenciação ela é fácil, né? Porque esses dois transtornos eles têm pontos em comum que são muito importantes, né? Porque assim, no transtorno bipolar, habitualmente você tem ali uma fase em que a pessoa tem euforia, que ela fica muito feliz, que fica com muita energia, muita disposição, né? Assim, que a gente chama de fase de mania. Um ponto importante da gente observar e que ajuda muito para diferenciar é que essa fase de mania ela costuma ter a duração de pelo menos 4 dias, né? Em geral, ela pode durar 7 dias, até mais que isso, né? Tem pacientes que entram na fase maníaca e ficam assim semanas, meses, né? Se deixar, às vezes sem intervenção, pode é, durar até um ano, né? Agora, quando a gente fala do transtorno borderline, quando a gente falou da questão da instabilidade emocional, essa oscilação emocional que a pessoa tem, ela é uma oscilação que às vezes acontece no mesmo dia, né? Então, assim, no mesmo dia a pessoa ficou triste, ficou feliz, ficou triste, ficou feliz, ficou com raiva, ficou triste, ficou feliz. Então, é justamente essa questão até da montanha russa, né? É uma coisa que é tipo assim, meia hora ali já tá uma situação diferente. Subiu e desceu. Já subiu, já desceu, já subiu. Agora, o transtorno bipolar, às vezes, ele demora mais, né? Tá certo que tem alguns subtipos que às vezes, que aí chama de ciclador rápido, né? Que aí costuma fazer a mania e a depressão mais rápido. Mas, assim, geralmente, quem tem transtorno bipolar, essas fases, elas são bem marcadas, né? A fase da mania, que dura vários dias e fica lá em mania feliz, né? A vida boa, tal. Não é assim, não. É só a sensação, né, pessoal? Mas aí depois cai, né? Então, é importante essa diferença porque
a questão do tempo aí, ela é um fator que ajuda bastante a gente a diferenciar, né? Sim. E uma coisa importante também que eu queria trazer, Aníbal, porque a gente está falando muito da dificuldade de se relacionar com esse indivíduo, né? E essa dificuldade que esse indivíduo tem vai acontecer em várias áreas da vida dele, né? No trabalho, em casa, né? Na relação amorosa, enfim, em várias áreas da vida dele, ele vai ter essa dificuldade. E quando ele chega no serviço de saúde mental também. Né? Então, quando ele chega ali com um profissional, isso também vai acontecer, né? Essa dificuldade de lidar com essa, de estabelecer vínculo, né? Esse sobe e desce. E aí, eu gosto muito de falar, né, nos treinamentos, e o Aníbal, quando nós estávamos treinando a equipe, a gente falou muito isso. Assim, o que é importante, pessoal? Empatia, né? É muito importante a gente pensar que as pessoas, elas estão fazendo o melhor que elas podem. Isso é importante a gente ter em mente. Às vezes, quando o paciente chega assim, todo cortado, né? Você pensa, meu Deus, o paciente está se automutilando e ontem e hoje, e ele tenta se matar hoje, semana que vem de novo, você pensa, nossa, ele não está querendo melhorar. E na verdade, não. Ele quer melhorar. As pessoas, elas estão fazendo o melhor que elas podem. Às vezes, o melhor que ela pode naquele momento é aquilo, sabe? Aquele comportamento é o melhor que ela pode fazer. Então, segundo ponto, todo comportamento tem um motivo, lógico, dentro de um contexto de vida, de um contexto ambiental, aquele comportamento tem uma razão de ser. Quando você começa a investigar, né, e assim, a gente entende, né, quando você vê a história da pessoa, você fala assim, claro, né, não tinha como ser diferente. Então você começa a entender que não tinha como a pessoa agir diferente, porque todo comportamento, ele vai se construindo ao longo da vida da pessoa. Então, primeiro, a pessoa está fazendo sim o melhor que ela pode. Segundo, aquele comportamento tem um motivo. Então, muito é mais importante do que a gente culpar e a gente julgar, é nós irmos atrás do motivo, né? Qual a causa daquele comportamento, nós entendermos. E terceiro, as pessoas querem melhorar. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo. Então, quando chega aquele paciente difícil, né, se automutilando e tal, você pensa, meu Deus, ele não quer melhorar. Né? Às vezes a equipe até fica, às vezes, chateada com o paciente, né, cria uma certa aversão e pensa, esse paciente, ele não muda o comportamento dele, eu acho que ele não quer melhorar. Isso não é verdade, tá, pessoal? O paciente, ele quer melhorar sim, ele tá fazendo o melhor que ele pode. Só que, às vezes, o melhor que ele pode não é o suficiente. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, acolher, né? Dizer, olha, eu te entendo, né? Acolher verdadeiramente, que eu compreendo essa história de vida, eu te acolho, né? Então, a gente trabalha a aceitação para depois trabalhar a modificação do comportamento. Então, eu entendo que você está fazendo o melhor que você pode, mas a gente pode ir um pouquinho além. Então, e vamos comigo, né? Eu vou com você nesse caminhar. E aí você começa a construir a aliança terapêutica, que é o mais difícil de ser construído em pacientes, né, com transtorno de personalidade, aí, vários, né? Não só o borderline, mas a gente está falando especificamente do paciente com transtorno borderline da personalidade. Então, assim, a aliança terapêutica, ela tem que ser construída a todo momento. E ela é construída quando a gente trabalha empatia, quando a gente entende o verdadeiro motivo daquele comportamento. E aí a gente consegue, então, a partir da aceitação, trabalhar a mudança comportamental. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né, Aníbal? Porque pode ser uma barreira ali no desenvolvimento do plano terapêutico se a equipe não trabalhar essa empatia com o paciente. Não, com certeza, né? Assim, nesse ponto que você colocou, é muito importante a gente ressaltar que, assim, às vezes esses comportamentos impulsivos foram, inclusive, o que, assim, permitiram que o paciente sobrevivesse, né? Porque, dependendo de onde ele está, é assim, é aquela coisa, né? Se o mais bonzinho é o que não vai sobrar, né? Então, assim, nesse sentido, é importante a gente pensar muito, né? Considerar muito a questão desses comportamentos realmente como adaptativos nesse primeiro contexto, né? Se tornam, às vezes, adaptativos depois, no futuro, às vezes, né, quando a pessoa já está em outras circunstâncias, outra situação, mas às vezes era aquilo dali que conseguia manter a pessoa viva, né? E o que aqui a Gleice está colocando também é que, assim, pessoal, às vezes a maior mudança que a gente vai perceber é justamente na forma com que o paciente lida com a própria crise, né? Porque às vezes
Porque, assim, às vezes a pessoa está num papel profissional, né? E muitos profissionais veem assim, ah, mas poxa, fulano tentou novamente tirar a própria vida, né? Que triste. Então, será que eu não estou fazendo o meu papel direito? Será que não é assim? Mas, na verdade, não necessariamente, né? Porque, assim, aí entra uma discussão muito complicada, muito complexa, profunda, mas o primeiro ponto é que o seguinte, às vezes, essa pessoa que tem esse diagnóstico, antes de estar fazendo um acompanhamento, pode ser que ela tenha tentado isso muitas vezes, né? E o fato, por exemplo, da pessoa tentar isso um número menor de vezes num determinado período de tempo, já é um indicativo de que ela está tendo uma resposta terapêutica, né? Porque também, assim, esse é um processo que pode ser um pouco demorado, mas é importante a gente levar em consideração justamente o que você colocou, né, Gleice? Porque, assim, as pessoas de fato estão fazendo o melhor. E existe essa intenção positiva, né? De ter uma melhora, de que as coisas funcionem, né? De que ela realmente consiga superar os obstáculos, os desafios. E, assim, o que a gente observa é que consegue sim, né? É, Sim. Assim, às vezes é complicado, assim, às vezes é angustiante tá acompanhando, tá próximo, porque às vezes a gente usa a nossa própria métrica, né? Do tipo assim, não, mas você fez isso de novo. Aí dá aquela angústia, aquele desespero, mas assim, não quer dizer que não que pelo fato de ter alguma recaída em algum comportamento ou ter feito alguma coisa que apagou tudo para trás. Não, pelo contrário, tá? Inclusive porque assim, Uhum. é, existe, falando agora especificamente no tratamento, né? A Gleice falou em relação à terapia dos esquemas, à terapia dialética comportamental, mas assim, pessoal, existem um conjunto ali de crenças, né? De cognições que são bastante disfuncionais também, né? Então, é importante a gente levar isso em consideração, porque assim, esse conjunto, né, de crenças negativas, ele, com o tratamento ele vai perdendo a força, vai diminuindo, mas ele vai continuar ali, né? Ele continua lá. Então, o fato do paciente às vezes externar que está triste, que não, parece que acha que não vai ficar melhor nunca, na verdade é porque aquele conjunto de pensamentos ainda está lá e vai continuar lá, mas o que melhora mesmo é a capacidade, a habilidade que a pessoa desenvolve ao longo do tempo de lidar com esse pensamento, com essas crenças, né? Porque elas passam a não ter mais a força que tinham antes, né? Sim. E aí você fala de uma coisa muito importante, Aníbal, que é a meta do tratamento, né? Então, olha só, quantas coisas importantes nós falamos. Primeiro, a gente falou da importância de um diagnóstico muito bem feito, né? Então, a gente precisa de um diagnóstico, uma avaliação bem feita desse caso para a gente conseguir caracterizar. Depois, a gente vai precisar pensar nos problemas atuais desse indivíduo, né? A gente vai pensar quais áreas da vida desse indivíduo, né? Porque provavelmente esse indivíduo tem problema em todas as áreas da vida, né? Isso é muito comum. Mas quais áreas são aquelas áreas assim chave e alvo no momento? Então a gente vai elencando algumas áreas, né, para a gente trabalhar no primeiro, no segundo momento. Isso é muito importante, porque se a gente não estabelece isso, a gente começa a se perder também durante esse processo. Então a gente precisa fazer essa avaliação, né? É importante a gente pensar nesses próprios comportamentos de risco, né? Como é que está a questão da ideação suicida nesse paciente? Já é uma meta primeira, porque às vezes essa é a primeira meta, e aí tem uma série de outras metas que nós vamos deixar para o segundo plano. Porque o indivíduo precisa estar vivo, né? Então a gente pega a Importante. primeira meta. Então, assim, qual é essa meta ou essas metas primeiras que nós vamos trabalhar? Aí a gente tem essa investigação que pega também o histórico de vida do indivíduo. Então a gente vai pegar todo esse histórico de traumas, até porque quando a gente vai fazer depois lá na intervenção, a gente vai ter que ressignificar esse trauma. Então a gente vai, né, aí a terapia dos esquemas e essas outras terapias vão dar uma série de ferramentas para que a gente possa ressignificar esse trauma, e isso vai sendo feito no decorrer, né? Não é uma vez que a gente trabalha essa técnica que vai dar certo, como diz o Aníbal, a gente faz isso várias vezes, né, Aníbal, com o mesmo indivíduo, para que a gente comece a ter um resultado um pouco mais robusto. E quando a gente tem essa avaliação completa, né, de histórico de vida, de diagnóstico, de metas, a gente consegue determinar o quê?
a intensidade e o tipo de tratamento. Isso é muito importante. Então, esse indivíduo provavelmente, quase 100% de certeza, ele não vai poder ser atendido por um único profissional. Isso é impensável, né? E se ele tiver comorbidades, como, por exemplo, o uso abusivo de álcool e outras drogas, é muito mais importante ainda, né? Então, esse indivíduo ele deve precisar ser acompanhado por uma equipe de profissionais que estejam bem integradas, né? Que entendam do transtorno de personalidade borderline. E aí a gente vai determinar o que esse indivíduo precisa de acompanhamento psiquiátrico, de acompanhamento psicológico, quantas vezes por dia ele precisa de acompanhamento, por dia não, por semana ele precisa de acompanhamento psicológico, porque às vezes acontece de que ele precisa de acompanhamento psicológico uma vez por semana, em algumas épocas da vida dele ele pode precisar 2, 3, ele precisa ser inserido num grupo de treinamento de habilidades também. A gente vai precisar de uma intervenção familiar. Então, veja só, a gente está avaliando o plano terapêutico desse indivíduo, não é só sentar e começar a atender numa psicoterapia, né, ou no atendimento farmacológico. Não, a gente precisa ter o entendimento sistêmico, porque a partir desse entendimento sistêmico, a gente consegue montar um plano terapêutico que seja verdadeiramente efetivo. Eu quero dar oi para o Marcos, que entrou aí. Oi, Marcos, que bom que você está aqui com a gente. E a partir daí, então, a gente começa a fazer uma intervenção que ela seja assertiva. Eu insisto nisso, sabe, Aníbal, porque é um transtorno que, para a gente ter resultados robustos, para a gente ter um resultado que faça diferença na vida desse indivíduo, né, e da família dele, do meio social que ele convive, a gente vai precisar de ter todo esse conjunto, porque senão corre o risco da gente ficar atendendo esse paciente meses e anos, e passar de um terapeuta para outro terapeuta e dizer, nada está funcionando. Então, isso não pode acontecer. E para isso não acontecer, a gente tem que ter todo esse diagnóstico sistêmico e essa intervenção sistêmica, né? Pensar no plano terapêutico como um todo. E aí, na reavaliação, a gente vai pensando nisso também. Qual ponto eu preciso mexer, aonde que não está dando certo, né? Para que a gente consiga esses resultados mais efetivos. Com certeza, né, Gleice? Porque a questão do trabalho em equipe, né, o atendimento em equipe multidisciplinar é muito importante, né, nesse sentido. Você mencionou um ponto muito importante, né, porque assim, na verdade a comorbidade, né, nesses casos é quase mais a regra do que a exceção, né? Então quando a gente lembra da questão da impulsividade, né, o que acontece? A impulsividade, apesar de não ser muito comentado, não ser muito explorado, mas além da questão, às vezes, das decisões, né, que a pessoa toma de uma forma muito súbita, você tem outros tipos de transtornos de controle de impulso. Né? Então, a parte alimentar, a parte relacionada à sexualidade, vários tipos de compulsão, tem aquela questão. Às vezes a pessoa arranca o cabelo, né? Às vezes a pessoa se coça demais, a tricotilomania, o skin picking. Então, enfim, assim, tem vários tipos, né? O próprio uso de substância, álcool, está relacionado à impulsividade, dos transtornos alimentares, a questão de bulimia, anorexia, enfim. Então, assim, é muito comum que esse indivíduo possa ter uma comorbidade, né? E apesar da questão às vezes da tristeza, né? Dos sintomas de distimia, de disforia serem muito frequentes, né? A pessoa se sentir muito triste por muito tempo, às vezes o indivíduo que tem esse problema, ele também pode se deprimir, né? Então, assim, a gente pensa naquela tristeza que vem muito, né, frequente ali, aí às vezes a pessoa entra na depressão e fica ainda mais triste, né? E aí agrava mais. Então, esse é um outro ponto muito importante, né? Porque, assim, para fazer esse manejo, precisa de uma equipe mesmo, né? Porque às vezes a pessoa vai demandar uma atenção bastante intensa mesmo, né? Porque às vezes é complicado, né? Mas, assim, um outro ponto positivo, que à medida que o tratamento vai funcionando, à medida que a pessoa vai tendo, né, esse acolhimento, essa escuta, é plenamente possível a recuperação, né? Antigamente a gente tinha muito uma crença, assim, um estigma e tal, mas tem vários estudos mais recentes que mostraram que na verdade, esses pacientes eles são plenamente possíveis de se recuperarem, né?
Tem um estudo bem famoso que avaliou aí um número muito razoável de pacientes, mais de 700 pacientes, ao longo de 10 anos, né? E viu que, assim, depois de um tempo de acompanhamento, menos ali de um ano, às vezes um pouco mais, um ano, dois, mas a maior parte dos pacientes, mais de 85% dos pacientes, eles já tinham alcançado uma melhora funcional tão importante que eles nem entravam mais nos critérios diagnósticos. Né? Então, às vezes a gente tem aquela impressão de que não funciona, que não vai dar certo, de que, né? Só que na verdade não, né? Esse estudo foi Uhum, interessante porque ele mostrou isso exatamente, né? sim. Que uma hora vai, que funciona. Então, é muito E a legal. gente tem visto muito isso na prática também, né, Aníbal? Na Não, prática clínica. exatamente. E assim, a gente percebe que melhora, né? Às vezes a pessoa vai continuar tendo algumas crises eventuais, mas assim, a forma como ela lida com os problemas, com as questões, melhora bastante, né? Então isso é muito positivo, né? Assim, de fato, a gente esperança mesmo, né? Que Sim. assim, pode ser um pouco trabalhoso, complicado, mas dá certo, né? Sim. E uma coisa importante, Aníbal, de falar também, é a própria supervisão da equipe, sabe? Porque a gente falou muito da importância do trabalho em equipe, mas por vezes é muito comum a própria equipe em algum momento ali entrar numa discordância do melhor caminho, né, na forma de lidar com esse paciente. Então, quando a gente tem uma supervisão, né, de fora, ou um grupo de estudo, e vários autores fazem isso, a própria Linehan, né, que desenvolveu a terapia comportamental dialética, ela fala isso também, de você ter ali alguém para dar esse suporte para a equipe, para que a equipe consiga continuar alinhada, né, durante esse trabalho. E aí Uhum. eu queria também falar, Aníbal, um pouquinho da experiência que a gente teve, né, do trabalho que a gente fez, que foi um trabalho pioneiro, né, no Distrito Federal, que foi um trabalho específico de pacientes com transtorno borderline da personalidade que fazia uso abusivo de álcool e outras drogas. Né? Muito comum esse trabalho, esse trabalho específico em outros países, né? Mas em Brasília, né, existe ainda essa carência de um atendimento específico voltado para essa população e principalmente essa população que tem essa comorbidade. E aí, eu e o Aníbal, a gente percebeu, né, essa carência e essa importância de que se a gente não oferecesse um trabalho específico voltado para essa população, e assim, específico como? Pegando o que a gente tem de melhor na literatura, né? Como o Aníbal falou, hoje, esse transtorno tem tratamentos com evidência científica suficiente para que a gente consiga aplicar com segurança de que vai dar certo. Né? Então a gente fez esse trabalho e a gente desenvolveu um grupo, né? Que aí eu quero sempre que vocês pensem assim, quando eu falo no trabalho, eu não estou falando de uma intervenção, eu estou falando de um conjunto de intervenções, né? Então os pacientes que foram alvo dessa intervenção, eles tinham o atendimento individual. Eles tinham um atendimento psiquiátrico, né, farmacológico, eles tinham a intervenção familiar e eles tinham o atendimento em grupo. Né? Então a gente tem que pensar em todo, e a equipe tinha supervisão, né? Então, assim, o grupo de estudo, a supervisão, então a gente tem que pensar nesse conjunto. E aí os resultados foram muito bons, né? Por que a gente fez a proposta desse trabalho? Porque entrou naquilo que a gente falou lá no início. Eram pacientes que eles não estavam tendo resultados com as intervenções padrão oferecidas pelo serviço. Dificuldade de interação, sucessivas crises, né, que demandavam muito da equipe, e alta complexidade nos casos, né, casos que além de terem o transtorno de personalidade borderline, que já é grave, tinham outras comorbidades que fazia esse diagnóstico, né, dual ficar mais desafiador ainda. E aí eles precisaram desse acompanhamento. Então, um pouquinho dessa experiência, né? A gente fez isso em 2018, né, amigo? Acho que foi em Isso. 2018, 2019, foi mais de um ano de intervenção com os pacientes. É importante ressaltar, nós chegamos a apresentar esse trabalho no congresso,
Todos os pacientes do grupo, eles tiveram uma melhora significativa nos sintomas, principalmente, né, os sintomas de automutilação, os sintomas da questão da ideação suicida, né? Então, nos primeiros meses de intervenção, esses sintomas eles já diminuíram de forma significativa. Então, assim, é um resultado muito bom, né, que mostra pra gente que se a gente fizer de uma forma sistêmica, a gente com certeza vai conseguir um resultado melhor, né? Não, com certeza, né, Gleice? E assim, foi uma experiência muito rica para a gente também, né? Porque você imagina, né? Às vezes acompanhar, tratar um paciente com esse transtorno, né? Pode ser complicado. Mas aí, assim, a gente reuniu 6 pacientes que tinham esse diagnóstico, né? E aí a gente acompanhou, né? Fez o segmento, fez as sessões. Só que uma coisa muito interessante, que assim, inicialmente a gente achou que ia ser bem complicado e tal, e em alguns momentos foi de fato, né, um pouco desafiador, porque obrigou a gente a procurar, revisar, estudar, né, se aprofundar. Mas uma coisa interessante é que, assim, depois, no decorrer do andamento do grupo, né, se não me engano, acho que foram 54 sessões ou um pouco mais, mas no decorrer do grupo, os pacientes também, eles passaram a eles mesmos intervir, né? Às vezes quando o outro tinha algum problema, fazer algum Sim, suporte. Então esse foi um ponto muito, muito bacana também, que a gente conseguiu perceber, sim, assim, né? Que ah, os pacientes, eles conseguiram aprender a questão de dar esse apoio, né? De conseguir ter um pouco mais de tranquilidade, compaixão com eles mesmos. Então foi assim, foi uma experiência muito rica, né? Tanto do ponto de vista sim. profissional mesmo, quanto assim, em termos de experiência de vida, né? Então Sim. foi intenso, né? Na verdade, assim, Foi. porque teve. É, e a gente, eu acho que o que aconteceu, Aníbal, é o objetivo, né, da terapia, que assim, um dos grandes objetivos, que é o paciente se tornar seu próprio terapeuta. Eu sempre falo isso, as intervenções, elas são muito psicoeducativas também, no sentido de que não só a gente faz a intervenção, mas a gente explica para o paciente por que a gente está fazendo aquela intervenção e a gente ensina ele a fazer a intervenção, porque futuramente, né, ele vai conseguir fazer isso com ele. E acabou que no grupo eles estavam fazendo isso entre eles, né? Então foi um momento muito mágico. E eu, particularmente, sabe, Aníbal, eu concordo plenamente com você. Uma das experiências profissionais mais ricas que eu tive foi atender pacientes com transtorno borderline de personalidade. Me tocou profundamente e pessoalmente, sabe? Esse tipo de atendimento. Porque quando você lida com tanta intensidade, né, com tanta emoção, com tanta dor também, e você consegue estabelecer um vínculo terapêutico suficientemente forte para que você acompanhe aquele paciente, né, no caminhar da terapia, para que você acompanhe aquele paciente para ele ressignificar os traumas dele, isso é muito rico não só para o paciente, mas para o terapeuta também. Né? Eu costumo falar que a gente sai da terapia totalmente modificado, tanto o paciente quanto o terapeuta. E se não for assim, não tá certo. Tem alguma coisa errada, né? A gente tem que sair modificado dessa experiência. E assim, o que eu aprendi com tudo isso, sabe, Aníbal, é o que você já falou. Tem jeito, né? Então, assim, são intervenções que dão certo. Então, se eu fosse deixar hoje um recado, né, para os pacientes que têm transtorno borderline da personalidade, para os familiares ou para os profissionais que atuam, seria: esse diagnóstico não é um selo de fracasso. Muito pelo contrário. Esse diagnóstico, ele é um carimbo de que a gente pode ir além, sabe? De que a gente pode ir além do que a gente está acostumado a ir. Então, esse paciente tem condições de melhorar, de ter uma excelente qualidade de vida, tem condições de estabelecer um vínculo terapêutico muito profundo. É desafiador. Né? É desafiador. É todo um caminho que nós vamos construindo, mas estabelece sim um vínculo muito profundo com resultados muito bons, né? Desde que a gente consiga, como eu falei, fazer toda essa avaliação sistêmica, essa intervenção sistêmica, né? E a equipe trabalhar de forma muito integrada. Então, não tem como dar errado, né? Eu falo que não tem como dar errado. Até porque a gente tem pesquisa científica suficiente e evidências suficientes para saber o que nós estamos fazendo. A gente não pode tatear, né? A gente tem hoje
o que deve ser aplicado. Então, se a gente tem hoje o que deve ser aplicado e o que dá resultado, não tem por que a gente tatear por outros caminhos que a gente não tem certeza, né? Então, aplica o que está dando certo, que é sucesso. Não, com certeza, né? E assim, né, Gleice, você comentando em relação à experiência, né? Da mesma forma que são pessoas intensas, né? Assim, também, olha, são pessoas que têm uma capacidade de empatia muito profunda, né? Que têm uma capacidade de perceber, né? Uma percepção muito aguçada da dor, né? Do ser humano. Então, assim, tem um lado muito positivo também, né? E um dos últimos pontos que eu gostaria de encerrar falando, porque isso eu acho que realmente assim, muito marcante, né? Tem uma frase famosa, né? Se não me engano, de Jung, né? Mas que quem falou foi um paciente com esse diagnóstico, né? Falou para mim, falou para a Gleice, e assim, eu vou levar isso sempre comigo, né? A Gleice até já sabe qual que é a frase, né? Mas eu vou fazer essa Sim. citação porque eu acho que vale muito a lembrança, né? Inclusive, se essa pessoa em particular estiver assistindo, né? Saiba que a gente se lembra, né? De tudo que foi falado. Mas, enfim, a citação, a frase foi justamente a seguinte, né? Que né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, né? Seja muito bom, muito competente, mas ao tocar outra alma humana, né, seja apenas uma alma humana. Então, eu acho que isso daí fala de uma forma muito profunda também, né, a respeito do que é de fato acompanhar, né, esses pacientes. Porque, assim, é importante a gente ter essa parte técnica, ter competência, mas também exige muito da nossa própria humanidade, né? Assim, de Tem poder que ter, ir por inteiro, né? tem que ir por inteiro, né? Então, esse é um ponto que é muito positivo, né? Também, que é marcante, né? Então, Sim. enfim, eu acho que é muito legal, né? Compartilhar isso com vocês também. E uma coisa assim também, Nanibo, a gente fez um grupo de estudo na a época, né? Muito interessante, onde nós crescemos muito. E eu quero até deixar aberto, sabe, Aníbal, para quem quiser participar do grupo de estudo, a gente pode retomar também com os profissionais que estiver assistindo a gente, né? Manda uma mensagem para a gente, sinalizem, né? Ou se você conhecer outras pessoas que teriam interesse, compartilha também essa live, porque a gente está aberto para a gente poder participar disso juntos, né? Construir juntos, estudarmos, construirmos, conversarmos, porque, como você disse, a gente precisa estar por inteiro, né? É um transtorno que tem como a gente ter bons resultados, mas sim, a equipe precisa estar ali por inteiro, precisa estudar, a gente precisa realmente ter uma dedicação muito grande. E é maravilhoso quando a gente consegue os resultados, né? É maravilhoso quando a gente vê acontecendo. Então, vale a pena realmente investir para que a gente consiga ter esses resultados. Não, com certeza, né? Ó, pessoal, então, quem tiver interesse, viu? Corre, manda lá a mensagem, né? Pode ser privada mesmo, DM para mim ou para Gleice, tá? Se quiser deixar nos comentários também, tá? Vou até deixar vou até comentar também na live quando postar, justamente o grupo de estudos, tá? Então, de toda forma, ó, para vocês que estão aí acompanhando a gente, chega com exclusividade em primeira mão, tá? Esse convite para a gente participar do grupo de estudos. A gente está aí com o propósito de reabrir, tá? Então, fica o convite, tá? Se vocês quiserem, só mandar a DM para mim ou para a Gleice e vai ser muito proveitoso, tá? Sim. Bom, infelizmente já deu nossa hora, né? Que no Instagram não é meia-noite, mas é 1 hora de live, a gente vira abóbora, então queria aí finalizar fazendo meus agradecimentos, né, a vocês que tiveram aí presentes, que assistiram a gente, né, a Dalila falou aí, né, me parabenizou, teve a Erta também que parabenizou a gente, enfim, muito obrigado aí por todo mundo que assistiu, né, pôde prestigiar aí a live de hoje, tá? Eu estou muito feliz, muito contente. E um agradecimento especial para a Gleice, né? Aí a parceria
muito proveitosa, né? Muito frutífera, que com certeza fez uma diferença muito grande. Tá? Ai, E que bom. Obrigada, amiga. Eu quero agradecer também a todo mundo, né, que assistiu. Quero fazer um agradecimento assim, muito especial também para os pacientes que nós tivemos o privilégio de acompanhar, né? Eu falo que é um privilégio, é uma honra muito grande acompanhar os pacientes com transtorno borderline de personalidade. É, né, que eles permitissem, né, que eles permitam esse vínculo, então, entrar na vida, na história, então, quero oferecer meu agradecimento sincero mesmo para cada um desses pacientes, e um agradecimento também para você, Aníbal, é muito importante, né, estar aqui com você, estar discutindo esses temas, é, e divulgando, sabe, conhecimentos, eu acho que divulgando de forma acessível os conhecimentos da psicologia, da psiquiatria, porque realmente a gente não tem que fechar, a gente tem que abrir, e quanto mais pessoas conhecerem, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente derrubar os tabus, né, existentes aí, os preconceitos, então a gente só vai conseguir fazer isso à medida que a gente conversa sobre os temas. Então, muito obrigado, muito carinhoso também para você. não, então, obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Então a gente encerra por aqui. Tá bom? Até mais. Tá ok. Tchau, pessoal. Um Valeu, abraço. tchau, tchau. Até mais.